amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, promovido aqui de Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui voltamos para essas breves reflexões, alguns minutos conversando sobre o Cristo, sobre o nosso Mestre e Senhor. Não esqueçamos de colocar o recipiente com a água que será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. E essa água deve ser ingerida com muito respeito e com muita fé, para que tenha o efeito necessário em nosso ser, em nosso organismo. Então, dando início, vamos fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje é a mensagem 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminho para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problemas humanos, no relacionamento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que a nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absolveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sinto igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborar, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Emmanuel aqui nos fala da necessidade de aprendermos o quanto antes os ensinamentos de Jesus para vivenciarmos, para exatamente colocarmos em prática, porque quem já conhece a palavra, o ensinamento do Cristo e que já recebeu bênçãos do Senhor Jesus, está mais do que na hora de servir em sua seara. Por isso que o título do capítulo da mensagem é: aprendamos o quanto antes a fazer, a viver conforme os ensinamentos de Jesus. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o Evangelho no Lar por esses dias com base no livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Por quê? Joana selecionou alguns ensinamentos de Jesus para compor esse livro, à luz exatamente dessa psicologia mais profunda que
vê a criatura humana em sua totalidade, em sua essência, e não de uma forma superficial. E hoje o tema é libertação pelo amor. É baseado no capítulo 22, versículo 39 de Mateus, e no que está inserido também no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. E diz respeito exatamente ao maior mandamento que Jesus identificou a partir do texto que iremos ler. O texto diz o seguinte, é aquele texto em que os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, e o maior e o primeiro mandamento é este. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E esse ensinamento de Jesus está aqui exatamente nesse capítulo que ela denominou libertação pelo amor. Neste amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque a lei do amor, ela é a lei que abrange todas as outras leis divinas. Todas as outras leis que se encontram inseridas nessa lei maior, que é a lei do amor. E Kardec colocou essa observação, essa instrução, que são instruções dos espíritos, 3 espíritos, Lázaro, Fênelon e Sansão. Eles vão fazer reflexões sobre o amor, a lei do amor, como a grande lei que rege as nossas vidas. E eles dizem o seguinte, que o amor é o sentimento por excelência, que traz consigo todas as virtudes, como o perdão, a paciência, a tolerância, a renúncia, a caridade, entre tantas outras virtudes. Mas não é aquele amor que a humanidade conhece, aquele amor material, carnal, aquele amor que é um verdadeiro egoísmo. É o desejo de posse, de dominação e que faz sofrer. O amor resume inteiramente os ensinamentos de Jesus, que se destinam a orientar a elevação moral e espiritual da criatura. Isso porque nós, como espíritos imortais, na condição de homens, de criaturas humanas, no início nós temos instintos. Quando avançamos mais um pouco, evoluímos mais um pouco, surgem as sensações. Quando adquirimos uma certa instrução e um pouco já purificado, vem os sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor, que eles consideram, os espíritos falam que o amor é o sol interior, que condensa e reúne em todo o foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Veja que como é profundo, como é delicada essa situação do amor. Não é aquele amor que exige, que oprime, que coloca condições e que faz, na verdade, sofrer. Mas o amor como algo que condensa e reúne dentro da pessoa as aspirações, todas as aspirações e revelações humanas, sobre-humanas. Então nós somos espíritos imortais, fadados à perfeição, e trazemos no nosso íntimo a centelha divina,
essa centelha vai emergindo à medida que vamos vencendo as nossas imperfeições, que vamos progredindo e que vamos vencendo essas nossas inferioridades e vamos aos poucos nos ajustando à lei do amor. Desse modo, nós ainda estamos em construção, né? Ainda estamos construindo, lapidando os nossos sentimentos, as nossas virtudes, e isso é possível graças ao processo reencarnatório. Amar no sentido profundo do termo é aceitar o outro como ele é, fazendo a esse outro todo o bem que estiver ao nosso alcance. Olha como é profundo. Sem colocar condições, né? Sem fazer exigências. A pessoa ama porque ama a pessoa do jeito que ela é e não querendo que ela seja, que ela se molde aos nossos interesses, ao nosso ponto de vista. Independentemente, vamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. E eles dizem, os espíritos, é elevar-se acima da matéria, é não se apegar demasiadamente aos bens terrenos, dando às coisas materiais os valores definitivos, encarando a vida como um estágio passageiro e purificador da vida espiritual. Isso são instruções que tem nesse capítulo, no Evangelho, segundo o Espiritismo, desses 3 espíritos, que analisam, fazem algumas reflexões em torno da lei do amor. Então eles dizem, o amor divino se desenvolve em nós pelas ações no bem, e para nos ajustarmos à lei do amor que temos, como primeiro passo é tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo, na medida de nossas possibilidades. Enfim, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus contido no amai-vos uns aos outros. Veja só como estamos distantes ainda da vivência da lei do amor, porque ainda temos muita dificuldade de tolerar aqueles que estão ao nosso redor, que convivem conosco no dia a dia, e de perdoar as ofensas, né, que nos fazem, porque como somos imperfeitos, estamos ali na convivência, nós estamos no mundo na convivência, convivendo com o contraditório, convivendo com seres imperfeitos como nós somos. Então, Jesus nos propõe exatamente esse amor através da tolerância, através do perdão, porque foi isso que ele nos ensinou. Ele teve uma vivência, um enfrentamento muito grande com pessoas querendo destruí-lo, perseguindo, e ele deu sempre o seu testemunho de amor ao tolerar, porque ele compreendia o nível evolutivo daquelas pessoas. Então ele tolerava aquelas imperfeições, aquelas inferioridades, aquelas ingratidões, aquele desamor, mas estava ali sempre pronto para ajudar a todos. E ajudou a todos, perdoando e fazendo o bem aos que estavam diante dele e que ele ia encontrando em sua caminhada. Jesus, quando orienta que devemos seguir as leis divinas, porque ele coloca como grande, ele resume a lei no amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas ele diz, e amar ao próximo como a si mesmo. Se é para amar ao próximo como amamos a nós mesmos, nós vamos amar como nós nos toleramos, né? Como nós perdoamos a nós mesmos os nossos deslizes, os nossos erros, os nossos crimes, viciações. Então, amar o próximo é um grande desafio. Porque, primeiro, é necessário amar a nós mesmos.
Porque se nós não nos amamos, nós não nos respeitamos, não nos compreendemos, não podemos agir dessa forma para com o nosso próximo. Não vamos conseguir amar o próximo, tolerar o próximo, conviver com o próximo, com todas esses desafios, né? Essas desigualdades. Então, é necessário amar a nós mesmos para que possamos amar ao nosso próximo. Porque nós não podemos dizer que amamos a Deus se não sabemos amar o nosso próximo. Se não amamos o nosso próximo, que está ali concretamente diante de nós, como é que vamos amar a Deus? Que nós sentimos Deus em tudo e em todos, mas Ele não se apresenta Ele concretamente. Ele se faz concretamente diante de tudo que Ele realiza em nossas vidas, do que Ele já realizou na criação de tudo que existe, que não é criação do homem, da criatura humana. Então, a libertação pelo amor, que Joana de Ângeles aqui coloca em seu livro, ela nos diz que a revolução que Jesus apresenta pela vivência do amor, ele diz, Jesus é o amor humanizado, que se entrega ao matadouro em holocausto vivo, demonstrando que a existência terrena, embora merecendo respeito e sendo credora de preservação, quando luz o amor ao próximo, cede lugar pessoal em favor daquele, transferindo-se por abnegação de uma condição existencial efêmera para outra espiritual e eterna. Então ele diz que, enfrentando os fariseus, discutidores incuráveis e malfazejos, sempre buscando algo para incriminar, seja quem fosse, respondeu-lhe a indagação melíflua, a respeito de qual o mandamento maior da lei, explicando que acima de tudo se encontra Deus, que deve ser amado com todo respeito, abnegação e a vida, mas impôs: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como reflexo daquele sentimento maior e total. Ou seja, nós nos libertamos das nossas imperfeições, das nossas querelas, das nossas dificuldades, das nossas dores, quando nós aprendemos a amar o nosso próximo. Nós nos libertamos. Podemos continuar com os nossos enfrentamentos, com as dores, com os sacrifícios, mas vendo tudo isso através de uma ótica passageira, uma ótica evolutiva, uma experiência necessária para crescermos, para progredirmos e caminharmos assim para o grande objetivo para o qual fomos criados, que é a perfeição. Então, meus amigos, esse capítulo é um capítulo que ela analisa, Joana de Ângeles analisa a vivência de Jesus, esse ser divino que encarna aqui na Terra com a missão de ensinar, de orientar aos espíritos vinculados à Terra o procedimento a ser seguido para que se possa vencer a si mesmo e assim se libertar pelo amor, pela caridade e voando assim na direção do voo perfeito, que é o voo que equilibra as duas asas. De um lado o conhecimento, do outro lado a evolução espiritual.
Fica, portanto, as nossas reflexões para a semana, refletirmos, não só ler, mas refletirmos os ensinamentos do Cristo, quando Ele dá a orientação do amor ao nosso semelhante. Vamos agora nos recolher interiormente, fazer as nossas vibrações, pensamento em Jesus, em Deus, vibrando amor, paz, esperança, perdão, saúde. Aqui estamos, ó Deus Pai, rogando pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes das grandes potências, para que desviem sua atenção da guerra, da ganância, desviem para a ajuda humanitária, para a ajuda a tantos irmãos nossos que estão a passar fome, frio, sede. Assim como também rogamos pela paz em nossa nação, para que os interesses de grupos, de pessoas, não prevaleçam diante dos interesses dos nossos irmãos sofridos, carentes. Pelo fortalecimento do movimento espírita, para que esteja cada vez mais consolidado na codificação e no Evangelho do Cristo. Rogamos pela concordância, pelo perdão, junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os nossos irmãos que estão na enfermidade, passando por momentos provacionais, expiatórios, para que não falte fé em seus corações, esperança em um novo amanhecer. Senhor, rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Passamos agora a nossa pausa, breve pausa, para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Recebei, ó Deus, as nossas rogativas, que traduzem todo o nosso anseio por dias melhores, angustiados que estamos, com tantos desafios, com tantos conflitos, com tanta desarmonia na vida humana. Derramai vossa graça sobre todos nós, para que, fortalecidos, possamos enfrentar as adversidades com fé e esperança. Nosso Pai, que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que não venhamos a entrar em sintonia com as mentes enfermiças, para que assim
Reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.